e fala também sobre uma ideia pra lá de maluca que surgiu de alguém que tá louco para assumir o São Paulo. Rui Costa fazendo revelação importante no São Paulo. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. 4 clubes brasileiros estão entre os 10 primeiros de um ranking da América do Sul, que é organizado pela FIFA, de olho na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Só para refrescar sua memória, os campeões da Libertadores de 25, 26, 27 e 28 têm vaga assegurada no torneio. As outras 2 vagas serão preenchidas de acordo com o ranking da FIFA. Hoje o primeiro lugar é do Palmeiras, seguido de perto pelo Flamengo, o único já assegurado no próximo Mundial. Como campeão da Libertadores do ano passado, o Flamengo estará na próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. Os outros 2 brasileiros presentes nesse top 10, o São Paulo aparece na 6ª colocação, enquanto o Botafogo é o 10º colocado. Só para registrar que a LDU é 3ª, o Racing é o 4º colocado e o Estudiantes aparece em 5º. Você acredita, você concorda com a posição dos brasileiros? Ficou faltando alguém? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Diego Fernandes não para de tentar inventar no São Paulo. O empresário que se tornou conhecido por intermediar o acordo da CBF com Carlo Ancelotti acaba de criar um abaixo-assinado para tentar transformar o São Paulo em SAF, sem passar pelo Conselho Deliberativo. Estou contando para vocês há semanas que não existe nenhuma intenção dos membros do CD do São Paulo em transformarem um clube em SAF. O que o Diego Fernandes fez? Ele criou um movimento para tentar angariar 20% das assinaturas de sócios titulares do São Paulo. Nesse contexto, ele imagina que seja possível burlar a presença do Conselho Deliberativo e propor que o São Paulo se transforme numa SAF. Para mim, uma grande maluquice, que inclusive burla as regras do clube, não vou dizer com calma e tranquilidade, mas para mim num grande golpe. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Importante registrar que, segundo o estatuto, uma Assembleia Geral com assinatura de pelo menos 20% dos sócios poderia ocorrer. Só que esses sócios precisam ser sócios titulares, com pelo menos 2 anos de clube e com mais de 18 anos de idade, além de estarem com mensalidades em dia. Calcula-se que hoje o São Paulo tenha 8 mil sócios titulares. Seriam necessários pelo menos 1.600 assinaturas. O que você pensa sobre a ideia, sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bastante ameaçado de demissão desde que dispensou Hernan Crespo e escolheu Roger Machado para treinar o São Paulo, o executivo de futebol do tricolor Rui Costa deu entrevista nessa segunda-feira e surpreendeu todo mundo. Ele assegurou que, em caso de dispensa do Roger Machado, ele não pedirá para sair ao lado do técnico, abre aspas para o Rui, trabalho para o clube e não para o Roger. Essa declaração foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes. E cai por terra a especulação de que, em solidariedade ao treinador gaúcho, velho conhecido do Rui, eles trabalharam juntos muito tempo atrás no Grêmio, ele se solidarizaria e também deixaria o São Paulo. Rui nunca teve tanta autonomia no tricolor quanto atualmente. Ele passou seus 4 primeiros anos da gestão Júlio Casares abaixo do então homem forte do futebol, o Carlos Belmonte. Com a saída do Belmonte, o Rui foi ganhando espaço e protagonismo. E ele se sentia tão confiante que optou pela dispensa do Crespo, quando o time era líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mesmo numa sequência de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Crespo. Na oportunidade, demissão já não pegou bem, e a escolha do Roger Machado foi ainda mais criticada. Roger que continua precisando de vitórias, a começar por essa terça-feira em confronto contra o Milionários na Colômbia, partida da Sul-Americana em que o São Paulo terá muitas baixas. 7 jogadores titulares absolutos, entre eles Caleri e Luciano, nem sequer viajaram. Até por isso teremos novidades. Coronel, goleiro contratado do futebol dos Estados Unidos, fará sua estreia no time principal como titular. Nicolas e Jorginho trabalharam como titulares no último treino antes da viagem e podem ser novidades para a partida dessa terça-feira. Especulado em Corinthians, Vasco e Botafogo, Vitor Sá prefere jogar no São Paulo. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até 30 de junho, já foi sugerido ao tricolor.
e tem essa vontade de jogar no seu clube do coração, até para atender a um desejo do seu pai fanático São Paulino. Em outra oportunidade, o Vitor Sá chegou a dizer o seguinte, abre aspas, meu pai é São Paulino, então talvez jogar no clube do coração dele seria uma boa. Minha família inteira é louca pelo São Paulo. O mais curioso é que o Vitor Sá, por 2 janelas de transferência, já foi especulado no Corinthians e nunca no São Paulo. Vamos ver se o tricolor, a partir dessa sugestão, pode avançar na história. Quero registrar que o São Paulo não tem grana para fazer investimentos e o fato de Vitor Sá estar livre no mercado poderia ser um fator facilitador. Mas a primeira pedida do Vitor Sá para outros clubes nacionais foi considerada extremamente alta. Ele quer ganhar no Brasil praticamente o que ganha lá no futebol russo, no Krasnodar, salário acima de R$1 milhão por mês. Nessa atual temporada, o Vitor Sá soma 29 jogos, 5 gols e 1 assistência e seu time é mais uma vez líder do campeonato. Mesmo com o Zenit investindo um caminhão de dinheiro, o Krasnodar pinta como favorito para o bicampeonato nacional. Só para completar, registrar que o São Paulo viajou para a Colômbia, onde faz confronto contra o Milionários nessa terça-feira pela Sul-Americana, com 7 desfalques. Luciano, Caleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Amon, Tolói e Enzo nem viajaram, serão poupados de olho no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nicola. Fiquei sabendo agora há pouco que torcedores do São Paulo procuraram a advogada Amanda, aquela mesma do caso Casares, e vão protocolar denúncia contra os jornalistas que estão acusando a torcida de serem racistas. William, pelo que eu entendi, a Amanda, que é uma advogada que já havia ganho uma causa recente, ela anunciou, através das suas redes sociais, que vai processar todos os jornalistas que acusaram a torcida do São Paulo de ser racista, tá? Eu acho que o caso mais emblemático é da Domitila Becker. A Domitila chegou a afirmar que a torcida do São Paulo estava sendo racista com o Roger, enfim. Não sei como é que essa história termina, não sei até que ponto isso pode ir adiante, mas existe, de fato, esse movimento que você está constatando por aqui. E qualquer generalização é burra, né, cara? Eu falar que toda a torcida da Portuguesa é X, toda a torcida do São Paulo é Y, toda a torcida do Palmeiras é Z, eu tô falando uma besteira, eu tô cometendo um equívoco. E ainda mais quando o assunto é importante e tenso como esse. A torcida do São Paulo não quer a saída do Roger porque ele é negro ou porque ele é preto. A torcida do São Paulo quer a saída do Roger porque não concordou com a forma como o Hernan Crespo foi tirado. O São Paulo era líder do campeonato empatado com o Palmeiras, eram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota na sequência. São Paulo vivia um momento espetacular para que os caras tirassem o Crespo e contratassem um técnico que ainda por cima, para piorar, está longe de ser uma unanimidade. Só para lembrar que a torcida do Corinthians vetou a chegada do Roger Machado algum tempo atrás lá no Timão. Então não é nada contra o fato da pessoa ser preta. É porque, primeiro, o Roger não faz bons trabalhos há muito tempo. Depois, porque já havia uma discordância em relação à saída do Roger, do Crespo. Para que a saída do Crespo fosse minimizada, o São Paulo ia precisar trazer um Jorge Jesus, ia precisar trazer um Felipe Luiz, ia precisar trazer alguém bastante acima da média, alguém de ótimos serviços prestados, o que não é o caso do Roger Machado. Impeachment do Macis, Caem, Rui, Roger, vem o Braz. Imaginar o Braz no São Paulo, não sei se faz muito sentido, né? Nunca ouvi falar desse nome de forma mais séria, ainda mais pensando no impeachment do Macis, a gente não tem nem ideia de como é que funcionaria. O Olten Aires, como presidente do conselho, ficaria temporariamente, convocaria uma eleição, não sei, confesso que eu não sei, porque aí seria o segundo impeachment dentro de uma mesma gestão, né? Vale a lembrança de que o Júlio renunciou para não sofrer o impeachment e o Macis, que era o vice dele, assumiu até dezembro. O pedido de impeachment foi feito pedido de impeachment não, há um movimento pelo impeachment que começou ao longo dessa semana. Um grupo de conselheiros de oposição estão tentando juntar 50 assinaturas para realizarem uma reunião extraordinária. E a justificativa para esse pedido de impeachment é gestão temerária. A justificativa é de que o Macis estava com o Júlio na temporada passada, quando as contas foram reprovadas. Rapaziada, chegando aqui com mais aquele giro de notícias importantes do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando de São Paulo. Então já peço desde já seu like, sua opinião e deixa aí pra gente, quanto mais você gostar desse vídeo, melhor pra gente. Então o like é muito importante. Deixa no comentário a sua inscrição pra você ficar atento e antenado sobre tudo que tá sendo falado aqui no nosso like, no nosso canal.
aqui através do canal do YouTube. Então, rapaziada, muito obrigado por você estar falando aqui com a gente até pelo nosso vídeo. Então é isso aí, até o próximo vídeo, vamos que vamos, porque o som não pode parar.